Cássio, Ô Ciro, tudo bem? você tá bom, meu mestre? Tudo em paz. Muito Desculpa o obrigado, atraso aí, é correndo capaz. para um lado e pro outro aqui. Imagino. Muito obrigado, viu, por atender. Agradece ao Vicente também. É prazer, viu? Não vou tomar muito tempo. Eu estou acabando a minha pesquisa de pós-doutorado em História Sim. Política lá na UF, né? Opa. Sob a orientação do professor Jorge Ferreira. Opa. Eu Eu quero posso ver. gravar, eu estou gravando, Pode gravar à tá? vontade. Tá. E aí eu estou acabando já, já acabei o relatório, estou acabando o meu artigo de pós-doc, né? Sim. Sabe que o meu tese de doutorado foi o projeto de nação do governo João Goulart, o livro aquele que eu te dei Ah, aquela vez sim, aí sim, 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 sim. Aham. no Ceará, em Fortaleza, né? E Sim. agora o pós-doc é sobre a ideologia do trabalhismo no Brasil no século XXI, Certo. tá? Então o artigo ele praticamente está quase pronto, mas eu gostaria muito de te ouvir porque tu atualmente é a grande referência trabalhista no Brasil e talvez um dos grandes líderes trabalhistas no mundo, né? Junto com o Jeremy Corbyn na Inglaterra, entre outros, né? Hum, Então eu queria te fazer 5 perguntas, Fique tranquilo, vai lá. tá? Antes de eu te fazer as perguntas, eu só vou te deixar o contexto do artigo. A ideologia do trabalhismo no Brasil no século XXI. O resumo, o artigo sugere que a ideologia trabalhista foi se transmutando ao longo do tempo, embora em contextos históricos distintos e com diferenças políticas e econômicas, manteve um caráter de continuidade no Brasil. Sustenta-se que o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada de uma ideologia econômica. O objetivo desse artigo é apresentar um conceito atualizado de trabalhismo e elaborar um núcleo duro dos seus elementos principais que permita classificar determinados governos como sendo trabalhistas. Tá? Então, para isso, o artigo ele está estruturado em 3 partes. A primeira parte é o trabalhismo e desenvolvimentismo. Sim. A segunda fala sobre as origens do trabalhismo no mundo e no Brasil. Uhum. E na terceira parte fala sobre o trabalhismo desenvolvimentista brasileiro. Certo. Então, deixando claro que as perguntas que eu vou te fazer é sobre trabalhismo num sentido mais amplo, não só o trabalhismo Sim. brasileiro, mas no sentido Claro. mundial, né? Uhum. Posso te fazer a primeira pergunta, então? Claro. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o meu. Está esse vídeo no YouTube também, viu? Fique tranquilo, pode ficar à Tá, vontade. tá. A primeira pergunta, então, o trabalhismo é uma ideologia ou uma cultura política? Bom, é uma cultura política que tem momentos de forte centralidade ideológica. Mas eu digo que é uma cultura política porque, basicamente, a afirmação do trabalhismo é uma tentativa, e no caso brasileiro, talvez a tentativa mais exitosa de todas as experiências trabalhistas no mundo, pela identidade, eu tento explicar isso, de conciliar a ideia de iniciativa privada, de propriedade privada dos meios de produção, com um sólido, definitivo compromisso de uma institucionalização em direção à mais-valia para ser apropriada pela classe trabalhadora. Portanto, é uma coisa que tenta, em meio a uma confrontação, né, entre o marxismo-leninismo mais ortodoxo e o capitalismo liberal mais ortodoxo, ele tenta, com mais êxito, penso eu, do que a social-democracia europeia, especialmente porque a social-democracia afirma muito do seu êxito na exploração colonial, não é, de periferias. Já a nossa vivência no Brasil é uma experiência sem essa exploração colonial e que tenta adaptar de uma forma muito tropicalizada e eu diria brilhante, né, uma compreensão keynesiana. Foi olhando o testemunho pragmático, né, do New Deal, né, que os primeiros trabalhistas brasileiros, Pasqualini, que é o mais exuberante de todos, começaram a desenhar, e o Getúlio Vargas consegue colocar força política, dando conteúdo estratégico de economia política a uma compreensão modernizante que, num primeiro momento, a partir do tenentismo pioneiro, apenas sonhava em modernidade, mas daí se introduzem no Brasil com grande consistência a questão nacional e de uma forma nunca xenófoba. Isso é importante também, né, ver como é que a gente entendeu a partir das concepções estratégicas do próprio Getúlio e dos teóricos do trabalhismo brasileiro, que a questão nacional não significa repudiar a integração internacional, mas significa guiar a integração internacional a partir
de um claro aparato de interesses nacionais, ou do interesse nacional no singular, bem clarificado. No segundo valor, a questão do desenvolvimento. A questão do desenvolvimento é uma convenção muito rápida, né, sem as perplexidades da social-democracia e tal, de que desenvolvimento não seria jamais consequência fatalista do espontaneísmo individual das forças de mercado. Que o desenvolvimento, na história concreta, seria muito mais produto de uma convergência estratégica de interesses privados, com uma hegemonia moral e intelectual muito claramente afirmada a partir de um setor público empoderado e líder, no sentido moral e intelectual do termo, dessa estratégia, com uma lógica, não é, de inteligência nacional, de uma burguesia nacional empoderada, inclusive do seu ponto de vista intelectual, para entender e multiplicar esse entendimento. Você imagina o Getúlio age nisso, quando a elite brasileira praticamente era uma elite rural, oligárquica, assentada na monocultura, nas oligarquias rurais e numa estrutura absolutamente viciada e antiga do seu ponto de vista político. Isto é absolutamente único na história do mundo, de novo a reforçar. E, fundamentalmente, que é uma coisa que é muito comovente para todos nós que valorizamos essa memória, é a questão da pobreza. Não é a pobreza aqui entendida como uma indignidade, e que é tarefa do setor público, pelo menos a responsabilidade de superar essa miséria é do setor público, ainda que ao exercitá-la não haja preconceito nem estigma nenhum contra a iniciativa privada. Ao contrário, a ideia aqui, ao contrário da social-democracia, é de que quando o Estado necessitado for, ele deve intervir, seja de forma regulatória, e aí o pioneirismo é a consolidação das leis do trabalho, não é? Seja de forma direta, quando o capitalismo nem tem poupança, nem tem iniciativa, nem tem pretensão, nem gula, né, para fazer, o Estado intervir e fazer. Tipo a Petróleo-Brás, né, que é a Petrobras, que é talvez o exemplo mais eloquente, porque quem estuda a história sabe que na data o Brasil, todos os relatórios do mundo bipolarizado, né, nós estamos falando ali dos anos 50, do auge da Guerra Fria, os relatórios norte-americanos, os relatórios soviéticos diziam que não havia petróleo no Brasil. E é em cima da negação disso, apostando numa inteligência brasileira e na construção de um caminho que a burguesia nacional nascente não tinha apetite, nem gana, nem energia suficiente, que vai lá e faz a Petrobras a partir da negação da própria existência de petróleo. Mas você tem outras coisas, né, nessa direção da superação da pobreza, para além do regulatório e da direção imediata da estatal como um instrumento encarregado de promover a velocidade na superação da pobreza e da miséria. Perfeito. Uma parte, aproveitando a tua resposta da primeira pergunta, tu consideraria o governo Roosevelt um governo trabalhista, embora o termo trabalhismo quase não é usado nos Estados Unidos? Franklin Roosevelt. O governo Roosevelt não pode se dizer trabalhista, porque é um governo que tem a mesma base, vamos dizer, teórica. É claramente um esforço, talvez o primeiro grande esforço empírico de um keynesianismo levado a uma política de Estado central, né, em que a grande frase, a frase simbólica do keynesianismo é que em tempos de depressão econômica os governos deveriam pagar para o povo desempregado cavar buraco e em seguida pagar para esse mesmo povo tapar o buraco. Isso. Nesse sentido há uma base comum. Claro que nos Estados Unidos você já tinha um capitalismo mais avançado. De novo, você tem ali especificidades que não guardam coerência com o nosso desenvolvimento retardatário, mas a base teórica original, sem dúvida, nos aproxima. Perfeito. A segunda pergunta, Ciro, quais são os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer lugar no mundo? Ou seja, se tiver isso é trabalhismo, não importa se é na Noruega, na Inglaterra, na Austrália, no Quênia, enfim. Eu acho que é como se coordena essas três grandes questões que eu falei na resposta primeira. Como se compreende o desenvolvimento? E aí o desenvolvimento pode ser, na cabeça do predominante hoje, neoliberal, que inclusive devastou os partidos sociais-democratas e até o próprio trabalhismo inglês. Há uma prostração grave que explica um pouco a grande crise internacional de hoje, que é a rendição
há essa ideia mística, não é, de que o laissez-faire, o franqueamento à livre iniciativa, sem qualquer tipo de regulação, seria capaz de promover desenvolvimento. Evidentemente que uma das distinções centrais é a nossa compreensão de que desenvolvimento só acontece, pouco importa a retórica ou a variação institucional, só acontece se por detrás dele você encontrar 3 elementos que o trabalhismo tem como claro, sem nenhuma perplexidade. O primeiro elemento, uma sólida construção de um nível alto de poupança doméstica. Então são desenhos tributários, desenhos previdenciários, desenhos do mercado de capital, de sua regulação, modernamente como é que se estimula a venture capital, essas coisas que explicam, né, o primeiro conteúdo dessa visão de desenvolvimento não fatalista e não baseado no bom mocismo internacional que atrairia capitais. Isso não guarda a menor coerência prática com essa retórica que domina, por exemplo, o governo Bolsonaro, o governo Fernando Henrique e uma parte importante do governo Lula. E o governo Fernando Henrique é quem introduz. A segunda coisa é, de novo, pouco importa a institucionalidade, é a centralidade da coordenação estratégica do Estado. Então aqui não há nenhuma perplexidade nem medo de enfrentar críticas e ineficiências que o Estado eventualmente possa introduzir, porque essas deficiências para nós elas devem ser corrigidas, mas nunca redução do Estado a uma dimensão mínima e sua desintrusão do domínio econômico. Nós sustentamos sem qualquer perplexidade que nenhum experimento de desenvolvimento no mundo aconteceu sem uma sólida presença do Estado. E a terceira questão é o investimento em gente. Desde a questão da proteção dos salários, da criação de um ambiente regulatório, de permissão de que o trabalhador aproprie a mais-valia de forma intensiva, que incorpore a sua renda, os ganhos eventuais de produtividade ciclicamente, mas e fundamentalmente uma aposta em políticas públicas emancipadoras da comunidade nacional, através de um processo de educação. Há uma centralidade, no caso do trabalhismo brasileiro, sem nenhuma dúvida, né? Os Brizolões são 6.300 escolas, quando o Rio Grande do Sul ainda era um estado absolutamente agropastoril, em que a escola era uma escola para minorias ínfimas, e o Brizol, sem nem saber de onde vem o dinheiro, vai e faz isso. Depois você tem uma introdução entre nós, né, por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro. Então é uma convergência poderosa esse investimento em gente, que vai desde a educação até a ciência e tecnologia, que modernamente é uma adaptação absolutamente aguda que o trabalhismo precisa fazer das suas concepções antecedentes. Perfeito. A terceira pergunta, são 5, tá? A terceira pergunta é uma pergunta, mas é quase que uma afirmação, né? Que o trabalhismo é uma experiência de estado de bem-estar social e quais as diferenças com a social-democracia? Como lhe disse, a social-democracia também é uma tentativa de sincretismo entre o marxismo-leninismo e o liberalismo, o capitalismo liberal. É uma experiência de êxito, produziu as melhores manchas de equidade socio-humanas no mundo, né? Na Europa especialmente, mas eu desconfio de que a social-democracia não seria viável sem o dreno colonial. Talvez essa distinção, né, de que sem o dreno colonial da estrutura, enfim, só muito recentemente desmontadas, não creio que a social-democracia poderia ter tido esse êxito. E sem uma inversão, que não é necessariamente neocolonial, que não é neocolonial, mas uma inversão pesada dos Estados Unidos para contrabalançar no teatro importante da Guerra Fria a influência do bloco soviético. Então esses dois fenômenos são típicos, mas nunca quiseram negar, né, estruturalmente as questões. Já o trabalhismo, ele tem uma proposta mais audaciosa, depende de suas próprias energias, por isso que o conceito de poupança nacional toma um relevo central que nunca tomou a questão nacional. Tanto que a Europa é um produto da social-democracia, sob o ponto de vista de concepção. Né? E nós aqui, a questão nacional toma um relevo grave, porque nós olhamos essas questões a partir do nossa posição no terceiro mundo, no mundo de desenvolvimento retardatário. E nunca tivemos qualquer renda disponível a partir de esforços coloniais. Perfeito. A quarta pergunta, quais as semelhanças e diferenças entre o trabalhismo brasileiro com o trabalhismo inglês?
Veja, o trabalhismo inglês muito pouco tem a ver conosco, assim, sob o ponto de vista da autonomia conceitual. Ali me parece que é muito mais uma grife para a social-democracia do que a nossa. Porque não esqueça, por exemplo, o trabalhismo inglês se estabelece como a Inglaterra, como a Grã-Bretanha colonial. Não é pouca coisa não, era sob domínio inglês até a Segunda Guerra Mundial e logo depois dela, estava nada mais nada menos do que a Índia, parte central do Oriente Médio e do Oriente Próximo, né? Parte importante da África, né? Tudo isso faz uma diferença absolutamente central. E tirante a ação pioneira da Inglaterra na tensão internacional no século XIX para a abolição da escravidão, o resto sempre foi uma exploração colonial. A exploração, por exemplo, a conta que Dom João VI no Brasil paga pela proteção que a Inglaterra deu contra o avanço do Napoleão Bonaparte, obriga Dom João VI à abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? A abertura dos portos basicamente é um franqueamento comercial. Acordo de Mitwin, né? Que retardou, 1808, que retardou bastante o esforço de modernização da economia brasileira. A Guerra do Paraguai vai encontrar um Paraguai rebelde, com estrutura de ferrovias e de uma veleidade industrializante muito modernosa naquela época, e o Brasil cumpre ali um papel sujo de títere da Inglaterra, também para inibir o processo de emancipação do Paraguai, de determinadas produções industriais que colidiam com o interesse estratégico da Grã-Bretanha. E os sociais-democratas, ou seja, os trabalhistas dali, sempre tiveram deste lado. Já o trabalhismo brasileiro, durante o momento crítico, foi sempre terceiro-mundista, sempre se preocupou com a questão colonial do lado oposto, sempre trabalhou a questão nacional, né, como valores relevantes para a afirmação da identidade de cada uma das nações, especialmente a experiência brasileira. Perfeito. E a última pergunta, quais seriam as novas... Antes de eu fazer essa pergunta, no final do meu artigo, eu meio que tento unir um pouco as ideias do Pasquale com o Mangabeira Unger, tá? Sim. Fazendo um novo conceito de trabalhismo. Isso eu quero ver, isso é uma bela de uma providência. E aí essa pergunta ela tem a ver um pouco com isso, ou seja, quais seriam as novas características do trabalhismo no século XXI num contexto de globalização? É entender que o mundo do trabalho está em processo absoluto de revolução. De maneira que o mundo do trabalho, tal qual o entendemos como trabalhistas históricos, não existirá mais. Ou seja, para nós agora, trata-se de como responder dentro da ideia ainda de aceitação da premissa capitalista, da propriedade privada de fatores de produção, como responder ao drama do trabalho moderno. Perfeito. E daí derivam claramente iniciativas de renda mínima, por um lado, e de um esforço revolucionário de capacitação, qualificação e fortalecimento de um pulso empreendedor, né, da inovação dos nossos jovens. O produtivismo includente, né, que o Mangabeira fala muito. Exatamente. Ciro, antes de eu encerrar a entrevista, o artigo está praticamente pronto, está na parte de revisão. Eu estava esperando muito a tua entrevista para poder daqui a pouco inserir alguma coisa, modificar, enfim. E eu queria ler o conceito que eu elaborei de trabalhismo para ti com os elementos e queria que tu desse a tua opinião para finalizar a nossa entrevista. Combinado. Então tá. Procurando contribuir na elaboração de um conceito para o trabalhismo mundial no século XXI, definimos 2 pontos. Trabalhismo como uma ideologia política, formulada e ou executada de forma deliberada e implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a coexistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública gratuita de qualidade, aliado a um sistema de produção com função social e que busque a inovação tecnológica e o empreendedorismo guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Eu acho que está muito bem. Esse seria o conceito, né? Faltou, talvez a grande contribuição, entre outras tantas da tua entrevista, seja essa questão da poupança privada. Poupança nacional, Acho relevante, e eu acho relevante na questão nacional
como buscar formas de integração não subordinadas. Nessa divisão internacional do trabalho moderna, que assina para nós, da periferia de desenvolvimento hereditário, a ideia de que nós devemos ser fornecedores de matérias-primas baratas, enquanto a nossa gente justamente aspira a consumir os padrões modernos que a tecnologia e a manufatura desenvolvem. Perfeito. E só para finalizar, os elementos, então, tá? Que eles acabam sendo derivados do conceito. Assim sendo, os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país seriam: letra A, prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e de um salário digno. B. Eu acho o seguinte, tá dito, mas o mundo é muito descuidado. Então, veja, a grande questão aí é a propriedade privada dos meios de produção. Então, o grande conflito de esquerdismo, esse momento estúpido, comunista, todo mundo, não sei o que e tal, e nós temos essa coisa pacificada. Nunca para nós a propriedade privada dos meios de produção em si foi um mal a ser abolido, que é uma colisão com os velhos comunistas do Brasil, que sempre ficaram contra o Getúlio, contra o Brizola, etc. Porém, para nós, a propriedade privada dos meios de produção, que para nós não é um sacrilégio, deve ser subordinada à prevalência do interesse do trabalho. Perfeito. Letra B. Visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Isso. Letra C. Foco na educação pública gratuita e de qualidade. Perfeito. E de massa, né? Isso. Letra D. Incentivo à inovação tecnológica e do empreendedorismo. Isso. Que aí atualiza, né? Que é o novo. Lá atrás, novo. quando a gente entrou no Nacional Desenvolvimentismo, o que acontecia? Só para iluminar o que você já disse. Lá atrás, os ciclos tecnológicos não tinham a centralidade que tomaram em matéria de produtividade, de agregação de valor, e se sucediam com grande lentidão. Então, a premissa tecnológica lá no Nacional Desenvolvimentismo não era muito nossa preocupação. Nossa preocupação era uma espécie de imitação da indústria existente, porque a gente, ao imitar, ficava contemporâneo dela, na ponta do mundo, 10, 15 anos. Na sequência, o que acontece? Uma revolução técnico-científica, a tecnologia toma centralidade dramática em bens e serviços, de maneira que não existe mais opção entre retardo e coisa, e a cópia não é mais possível por interdições, que foram também inovações que o mundo capitalista dinâmico impôs ao mundo periférico em matéria de legislação draconiana de propriedade intelectual. Perfeito. Então é a tarefa nossa agora de afirmar, dentro da ambiência dos valores nacionais, para além de uma indústria nacional, é uma inteligência nacional bem adestrada. Isso seria... Porém, não mais alimentando a ilusão de que nós seremos, como no passado nos acreditamos, porque era possível, produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Agora nós precisamos descobrir, nas especializações produtivas, dentro de uma teoria não passiva de vantagens comparativas, onde é que o Brasil pode assumir protagonismos globais. Perfeito. Isso põe em relevo, naquela primeira grande questão, qual é o grande papel do Estado? É o planejador. Sim. Depois quem faz o quê? Quem divide as tarefas pela lei do menor esforço. A Mariana Mazzucato fala muito sobre isso, né? Isso. Então, essa seria a diferença entre o novo e o velho trabalhismo, né, no meu artigo. E, por fim, a letra E, fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social. Isso. E aí, eu porém em relevo que sempre foi uma ideia que nos antagonizou com certas forças tradicionais da esquerda, é que nós fazemos uma aposta na emancipação das populações, tanto que a aposta em educação. E nós fomos vítimas da cooptação por cima, de forma aparelhista, das organizações da sociedade civil por grupos partidários. Lá no passado o velho Partido Comunista e mais recentemente o PT. É que a grande questão é que, como eu estou tentando fazer um conceito global, sim, claro. Eu não estou fazendo sobre o trabalhismo do Brasil, mas uma coisa mais ampla, né? Aí finaliza o parágrafo dizendo o seguinte, que na esfera econômica o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica que visa o desenvolvimento socioeconômico por meio de uma ação indutora do Estado, em paralelo ao fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo em vista a convivência harmônica entre trabalho e produção. Portanto, a valorização do capital produtivo em detrimento do capital financeiro, promovendo...
isso daí também é uma inovação que o trabalhismo moderno brasileiro. tem que aprender, que nós estamos trabalhando forte. Promovendo uma melhor distribuição da renda e da riqueza, objetivando obter progresso, desenvolvimento, igualdade e justiça social. Aí o artigo ele entra nessa questão da emancipação, ele entra nessa questão da defesa das minorias, etc. Mas Claro. eu acabo tirando isso do núcleo. Não, faz bem, porque o identitarismo não tem nada a ver conosco. Talvez a parte mais polêmica, que talvez eu possa ter uma discordância tua, é que eu trabalho no Brasil, que o trabalhismo foi acompanhado de dois tipos de desenvolvimento. O nacional desenvolvimentismo, do Getúlio, que aí, de certa forma engloba até o nacional reformismo do Jango, e o social desenvolvimentismo, que eu trabalho como se no governo Lula e Dilma foram governos desenvolvimentistas, embora não entre na questão do nacional, né? Então, o que eu trabalho no meu artigo? Que a partir de 2006 a 2014, ou seja, eu retiro os 3 anos do governo Lula, do primeiro mandato, e retiro o segundo mandato da Dilma, de 2006 a 2014, houve uma tentativa de um chamado social desenvolvimentismo, que seria dentro do trabalhismo, mas com um enfoque diferente do nacionalismo do Getúlio, do Jango.